Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos e nessa semana um vídeo um pouco diferente. Vou mostrar aqui no Flipchart 3 métodos, 3 técnicas que eu mais utilizo para fazer os orçamentos de obras e são 3 técnicas, se você usar bem, se você entender esses conceitos, vai diminuir drasticamente aí suas chances de errar ou de se sentir inseguro à hora de realizar um orçamento seja estimativa ou um orçamento até mais detalhado, como eu vou falar aqui nesse vídeo agora, Basicamente, a hora que a gente entra aqui na parte de execução de orçamento, quando a gente recebe algum orçamento, quando eu vou começar a desenvolver algum orçamento, eu utilizo 3 técnicas, que são o orçamento paramétrico, a primeira, Depois eu tenho o orçamento sem projeto, que eu utilizo também aqui dentro, que é o 4.0 que eu tanto falo, e também o orçamento executivo, Orçamento executivo, que também é a última aí que eu utilizo dependendo do projeto. O que acontece? Dependendo da necessidade do cliente, dependendo do tipo de obra, dependendo do tipo de necessidade que a pessoa está procurando, o problema que ela quer resolver, eu entro em um desses 3 métodos aqui que a gente tanto fala no blog, tanto ensina e que é dúvidas aí de muita gente em qual utilizar, qual começar e qual que realiza em determinada fase da obra. Então vamos lá. O orçamento paramétrico, vou começar aqui pelo primeiro que eu falei, ele é um estudo de viabilidade, então ele é um estudo inicial, ele é uma parte de estimativa, Então ele é uma estimativa. Quando que você utiliza ele? Quando você tem o cliente lá que quer saber o custo da obra, ele está com um projeto, ele tem um projeto arquitetônico, ou ele nem tem projeto às vezes, ele não tem nada, só tem a metragem quadrada, a quantidade de ambientes, alguma coisa nesse sentido, e ele quer ter uma estimativa, ele quer saber quanto que ele vai gastar naquela obra, Geralmente residencial, essas pessoas que vão construir uma vez só na vida, Então acontece muito isso. Arquitetos têm muitos esse tipo de demanda, às vezes eles pegam o projeto, mas acaba não fazendo orçamento por não ter esse conhecimento. E engenheiros também, que às vezes quer passar uma informação para o cliente, não quer deixar ele sem nenhum tipo de na mão, não quer deixar ele sem nenhum tipo de custo da obra, mas não tem nada, às vezes só tem as informações, tem mais ou menos a metragem que ele quer fazer, A localidade também é importante do terreno, onde vai construir, para fazer esse estudo, Geralmente as pessoas aqui, para fazer a caixa, todo esse pessoal de incorporação, eles não compram terreno que seja mais de 30% do valor total da obra. Então, se ele está fazendo um estudo e o terreno passou esse 30% do valor total, é uma obra que não é tão viável depois para ser comercializado e vender isso aí em escala. Então, isso também é um parâmetro, mas para pessoas que vão construir, geralmente elas perguntam, minha casa vai ter 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, 100 metros quadrados, quanto que vai custar? Então, você pode utilizar aqui o orçamento paramétrico, que ele vai se basear, puxando aqui o orçamento paramétrico, ele vai se basear pelo CUB, que é o custo unitário básico da construção, que é aquele custo por metro quadrado. Então você tem lá no site do CUB, se entrar aqui no site do CUB, digitar CUB no Google, você vai ver que existem alguns valores por tipo de padrão de casa. Então você tem baixo padrão, com os projetos que são padronizados do CUB, e aí em cima disso você tem os valores lá por metro quadrado. Então você tem baixo, médio e alto padrão. Então temos os valores lá por metro quadrado. É claro que usar o orçamento paramétrico não é só isso, Não é só se pegar o valor do CUB e multiplicar lá pela área total e que você vai ter o valor da sua obra. Claro que existem outras coisas aí que entram nesse processo, nessa metodologia. Infraestrutura, parte de fundações, então o CUB ele não considera, ele não tem, o valor dele não tem fundações, porque é até um pouco óbvio, porque cada região vai ter um tipo de solo, vai ter uma característica diferente de fundação por conta da localidade, então não dá para você padronizar isso. Exemplo, você construir em São Paulo, você tem um tipo de solo, e você construir em Santos, na Baixada Santista ali um outro tipo, então vai exigir uma fundação muito maior, com muito mais estacas, com profundidades maiores. Se fizer a mesma obra em São Paulo e a mesma obra em Santos. Então um exemplo aí de como que muda e como que o orçamento paramétrico ele tem essa parte de infraestrutura fora, então você tem que se atentar a isso. Outras coisas que não entram, BDI da empresa, não entra equipamentos, não entra área comum, não entra piscinas, parte de jardim de paisagismo. Então tem um monte de coisa que não entra no orçamento paramétrico, que é importante você estar atento
e acrescentar isso no valor total. A gente tem um treinamento só sobre isso e é muito legal, o pessoal gosta bastante. É a parte de estudo mesmo, estudo preliminar aqui. Então, seria o primeiro aí, a primeira técnica, tá? Para você utilizar. Já falei quando você utiliza, tá? Agora a gente vai partir para a segunda então, que é o orçamento sem projeto. O orçamento sem projeto, e esse parâmetro que eu vi a primeira vez, é importante dar o crédito aqui, que eu vi a primeira vez em artigos e livros da PIN. Então, falava muito sobre orçamento parametrizado, que era um outro nome. Então, foi dali que eu tirei, para desenvolver esse treinamento, foi dali que eu tirei as informações. Livros técnicos, né, a parte também de publicações da PIN, era muito legal. Então, eu tirava isso. Não me lembro exatamente quem foi o primeiro engenheiro lá que eu vi que tinha, né, que passou esse conhecimento para dar aqui os créditos, mas eu sei que era lá da PIN que eu puxei todas essas informações e ali você vai somando, você vai acrescentando ao longo dos anos, tá? A parte do orçamento sem projeto, a gente foi em 2014, lá no primeiro projeto nosso ainda da Engenharia Minuto, fomos os criadores. Então, eu fui o primeiro engenheiro a falar sobre isso abertamente na internet em 2014. A gente é criador desse método do orçamento sem projeto. O que é o orçamento sem projeto? O orçamento sem projeto é quando você tem uma planta baixa, um projeto arquitetônico, mas você não tem os projetos complementares de hidráulica, elétrica, fundações, que é o que acontece em maioria dos casos de empresas pequenas e médias, né? Então, se você trabalhou já em alguma empresa de pequenas e médias, de tamanho, né, pequenas e médias, você vai perceber que muitas reformas, muitos orçamentos comerciais, muitas obras pequenas, né, de residências de até 100 metros, 120 metros quadrados, geralmente você não tem esses projetos complementares. Primeiro porque não é exigido pela prefeitura, segundo que é cultural mesmo. Então, até mais para reformas, né, que você vai fazer uma reforma, você tem um croquis, ou você não tem nada, vai medir em loco. Então a gente precisava muito disso nas consultoras onde eu passei e aprendi isso com outro engenheiro, o engenheiro Arthur, que me ensinou muito essa parte do orçamento sem projeto, e ao longo do tempo fui somando isso, construindo isso com anotações. Quando eu comecei o projeto em 2014, era algo que eu queria criar e queria passar isso adiante, que eu treinava já os estagiários, ajudava outros profissionais da área e a gente conseguiu passar esse conhecimento para muito mais gente. Hoje tem mais de 3 mil alunos só nesses treinamentos, então a gente tem esse método, a gente é autoral desse método, então a gente criou o orçamento sem projetos desde o zero, tá? Um método nosso que funciona quando você não tem esses orçamentos, se você não tem esses projetos, você não tem muitas informações também, e ele funciona com pré-dimensionamento. Então não é porque é um orçamento sem projeto que ele não tem a sua metodologia. Você vai pegar ali todas as etapas, então você começa em serviços iniciais, né? Começa toda a estruturação e começa a orçar mesmo do zero, como se tivesse locação de gabarito, começa com instalações provisórias, depois em fundações a gente faz um pré-dimensionamento, tá? Um pré-dimensionamento da estrutura mesmo, da fundação, e ali a gente vai montando todo o quantitativo de fundações, superestrutura, instalações hidráulicas, elétrica, alvenaria, revestimentos, tudo mesmo como se tivesse um pré-dimensionamento, que seria um pré-projeto, tá? Não é exatamente um projeto, mas seria um pré-projeto. Outra coisa legal de se falar, depois eu vou falar sobre isso, a margem de erro de cada etapa, tá? Isso é legal também a gente falar aqui que existe uma margem de erro de cada um desses aqui e é importante falar também, tá? Mas aqui basicamente no orçamento desse projeto você vai ver toda a parte de processo de orçamentação, desde infraestrutura, como eu falei, até fazer pré-dimensionamento de hidráulica e elétrica também, que dá também para fazer, não, pré-dimensionamento seria um pré-projeto, não é projeto, mas seria um pré-projeto. E depois a gente tem o orçamento executivo, que é a parte aqui da técnica, né, mais detalhada, seria o orçamento até mais fácil de se desenvolver, que você tem todos os projetos. Você tem projeto estrutural, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, todos os projetos que são necessários para realizar o orçamento, tá? Então, falando aqui dos 3 métodos, tá? Não existe o melhor método, não tem aqui, isso aqui é melhor. É claro que o executivo, ele vai ter mais informações, então o que acontece? No orçamento paramétrico, vou até passar aqui a folha para dar aqui ficar mais claro esses desenhos. Claro que os desenhos aqui às vezes não dá para enxergar, minha letra é horrível, mas é mais para vocês terem uma ideia, né? Se não der para enxergar, não tem importância, eu vou falando aqui. Orçamento paramétrico, a margem é de 20 a 30% de erro, tá? Pode chegar a 15, 20 também, tá? Mas geralmente você pode trabalhar com essa estimativa aqui de margem de erro, tá? O orçamento sem projeto, a gente consegue aqui internamente, os nossos alunos também, de 5 a 10% de margem. Já é um orçamento
muito bem feito, porque também se trata de uma estimativa, tá? Os dois aqui são estimativas, apesar de ter o nome de orçamento paramétrico, orçamento sem projeto, são dois processos de estimativa. E o orçamento executivo, que aí aqui você entra o quê? BIM, né? Você entra todos os projetos, memorial descritivo, tudo muito bem definido. Aí você trabalha de 4% a 5%, até 3% aqui, você consegue de margem de erro. 100% não existe, tá? É muito difícil acertar um orçamento 100%, praticamente não existe, são muitas variáveis, né? Você tem tempo, você tem produtividade de mão de obra, você tem um monte de coisa que pode influenciar, mas basicamente você trabalhar com esses três aqui, você consegue chegar numa margem bem legal, até daqui para baixo já fica muito bom. Sempre aconselho quem faz a parte do primeiro aqui, orçamento paramétrico, ser um estudo de viabilidade, mas depois refazer pelo menos com o sem projeto, para ter uma margem melhor antes de executar, tá? Aqui seria só mais um estudo mesmo, mas aqui para baixo você já consegue ter um bom resultado da sua obra, consegue passar isso para o cliente, consegue ficar mais seguro também, porque aí vai depender de qual que é a necessidade e qual que você está no momento de fazer. Se o cliente quer só uma estimativa, aqui é muito rápido fazer, você faz em 2, 3 horas, você faz um orçamento grande de 200, 300 metros quadrados de uma residência. Aqui demora um pouquinho mais no orçamento sem projeto, você tem que quantificar todas as etapas, né? A gente passa por todas as etapas quantificando, você tem composições de preço, BDI, leis sociais, completo, orçamento completo. Então aqui você vai demorar um pouquinho mais, tá? Dependendo do tamanho da obra. E aqui é o mais demorado, que é o orçamento executivo, esse é o mais detalhado, esse vai demorar alguns dias para desenvolver, mas também é tranquilo. O orçamento sem projeto é o que a gente utiliza com os nossos colaboradores, então quem entra novo na empresa, tanto para dar suporte no software ou para fazer algum tipo de orçamento com a gente mais para frente, a gente dá preferência ou para quem fez ou na primeira semana já faz esse treinamento de orçamento sem projeto, porque ele é a base de tudo. O orçamento sem projeto, ele é a base, tá? A base de tudo, porque aqui você vai ter medições de obra, porque a hora que você aprende a quantificar, você já está aprendendo a fazer medições de empreiteiro, porque é o mesmo processo, é a mesma coisa. Você já vai aprender a fazer parte de solicitações de compras de materiais, tá? Porque também você vai aprender a ler as composições, vai aprender a fazer novas composições e a detalhar isso, a fazer os pedidos de compra mesmo, como retirar, como extrair isso das composições. Você vai conseguir, além disso, de quantificar, ver medições de empreiteiros, suprimentos, também você tem aqui a parte de planejamento, você consegue puxar também das composições a parte de planejamento. Então, praticamente aí você tem suprimentos, você tem compras, você tem acompanhamento da obra, né? A parte de planejamento. Você pode fazer definições de metas, que aí seria também acompanhamento da obra, também envolvendo ali a parte de gestão, ver as metas, a produtividade que foi definida no orçamento. Você consegue aprender tudo aqui no orçamento sem projeto, por isso que ele é a base de tudo, você vai usar aí praticamente para qualquer área. Não quero fazer orçamento, quero aprender só para ser um bom engenheiro de campo. Orçamento sem projeto, tá? Quero só ter uma estimativa, sou arquiteto, só faço estimativa, não faço orçamentos detalhados com quantificação, eu quero algo rápido, algo prático para o cliente, para ele ter uma ideia de preço, um estudo. Orçamento paramétrico. Quero um orçamento detalhado mesmo, para não ter erro, para ter tenho todas as informações em mãos, é uma obra grande, porque aqui no Sem Projeto são obras menores, tá? Também não são obras gigantes de prédios, essas coisas já começam, prédios maiores você começa a ter já o orçamento executivo, não tem como fugir disso, você está com um risco muito grande, então é necessário realmente você fazer pelo orçamento executivo. Então, dependendo da sua necessidade e do cliente, se enquadra um desses três aqui, segue esses planos, segue esses métodos que não tem erro, tá? A chance de você errar é muito pequena, você vai sentir mais seguro, você vai poder explicar da forma que eu expliquei aqui, de uma forma talvez menos técnica para o cliente, e você vai transmitir essa mesma segurança para ele, e isso vai ficar muito claro, até para você fechar propostas de execução ou propostas de serviços, tanto de orçamento como planejamento, vai facilitar muito, tá bom? Essa é uma dúvida bem recorrente, eu recebo bastante isso no blog, recebo bastante isso também por mensagens no Instagram. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se estiver vendo pelo YouTube, clica embaixo desse vídeo, segue a gente no Instagram também, Engenheiro de Custos, e tamo junto aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.